Olá pessoal, tudo bem? Um dos textos mais conhecidos sobre magia na antiguidade são os papiros mágicos gregos. Um mix de magias de variadas culturas: grega, egípcia, mesopotâmica, judia. Esses papiros vão fazer um enorme sucesso na época de Jesus. Esses papiros, eles são escritos do século II antes da Era Comum até o século V da Era Comum. Claro que há documentos que vão ser escritos antes e há documentos que vão ser escritos depois. Mas o grosso será nesse período, do século II, antes da Era Comum, até o século V da Era Comum. Esses escritos vão fazer muito sucesso, principalmente porque fazia sucesso com os romanos. Se fazia sucesso com os romanos, que eram o povo todo-poderoso, que eram os donos do mundo na época, todo mundo ficava interessado nos papiros mágicos gregos. Então essa prática dos romanos terminava por se estender aos outros povos também. Não que os outros povos já não usassem, usavam, mas usava menos. Mas como o todo-poderoso Império Romano usava, eles passam a dar maior credibilidade também a esses papiros mágicos. Muitos implicam com o nome papiros mágicos gregos. Eles acham que é uma definição um pouco inclusiva e querem que fale papiros mágicos gregos egípcios. Mas aí também você vai deixar de fora a Mesopotâmia, vai deixar de fora outros grupos. Então o nome está incorreto, continua incorreto. E vai ficar feio, muito comprido para você ficar falando isso. Então eu vou continuar falando papiros mágicos gregos. Esses papiros mágicos gregos vão ensinar tudo que um bom mago precisa saber para não fazer feio na fita. Então eles vão ensinar o sujeito a ficar invisível. Se você está sendo atacado por bandidos, por salteadores, ou você quer entrar na casa da mulher amada, você faz um feitiço, uma mágica e você fica invisível, e você entra invisível. Eles ensinavam como trapacear na corrida de bigas. Você aposta numa biga e você pode fazer um feitiço para a biga concorrente quebrar, o cavalo adoecer, jogar uma aparição na frente do cavalo para o cavalo se assustar e o cavalo diminuir a sua corrida, e com isso você vai ganhar a corrida de bigas. Os papiros mágicos gregos também ensinavam filtros de amor, poções de amor, que você daria para uma pessoa e a pessoa ficaria apaixonada por ti. Ensinava como desmanchar relações duradouras, relações de casamento duradoura. Ensinava como evocar os espíritos e os demônios. Evocavam também como expulsar os demônios. Evocavam também como curar doenças. Através de orações, de récitas, você ia falando. Havia muitas palavras mágicas também, tipo abracadabra. A pessoa falava a palavra e aquela palavra tinha um poder mágico, um poder curativo enorme. Vocês sabem qual era o deus mais popular nos papiros mágicos gregos? Um velho conhecido nosso. O deus Javé. O deus Javé ganhava de Hermes, ganhava de Zeus, ganhava de Ísis, ganhava de Osíris, ganhava da deusa semítica Ereshkigal. O deus Javé era um deus com um cartaz enorme lá nos papiros mágicos gregos. Os papiros mágicos gregos, eles vão ser descobertos no século XIX, lá no deserto do Egito, e infelizmente vão demorar bastante para ser traduzidos, só vão ser traduzidos no século XX. Há toda uma bagunça desgraçada ali na descoberta dos papiros mágicos, algo que por si só renderia um vídeo e eu não vou me deter aqui.
Bom, mas o que era um mago no tempo de Jesus? Um mago no tempo de Jesus e ainda hoje. O mago é o sujeito freelancer. O mago é o sujeito que corre por fora. O mago é alguém que caminha nas franjas da religião oficial, mas não está submissa à religião oficial. O mago está sempre entrando em conflito com o sacerdote, porque o sacerdote é o cara certinho. Ele abre o boteco dele às 7, às 10h30 ele fecha, ele conversa com Deus naquele período, mas é uma conversa muito diplomática, muito educada, muito suplicante. O mago não. O mago ele conversa com a divindade em qualquer horário, em qualquer local, não tem local reservado para ele, ele faz seu local. O poder que ele tem não foi estabelecido por outro sacerdote. O poder que ele tem foi estabelecido graças a um tete-a-tete que ele teve diretamente com o divino. O divino o constituiu assim, é um poder dele. Então o sujeito, quando vai procurar um mago, o sujeito está apertado, o sujeito está com a vida dele muito enrolada. Ele precisa que o mago faça um trabalho rápido, não dá para ficar esperando. O sujeito está com uma doença grave, a mulher arrumou outro, a coisa está pegando para o lado dele. Não dá tempo de entrar na burocracia do sacerdote, ir na missa, ir lá no culto e ficar esperando, fazer novenas e meses. Não quer nada disso, o sujeito está na pior. Tem que ser algo rápido e poderoso, e tem que ser algo com alguém que manipule as forças mágicas, não alguém que seja muito borocochô, muito submisso às regras. O mago está ali para quebrar as regras do universo e favorecer a sua clientela. Então o sujeito procura o mago porque o mago sabe fazer. O mago é eficaz. O mago corre por fora. O mago corre na raia oposta do sacerdote. O mago é o cara que faz. É o cara que está preocupado. Você paga ele, há várias maneiras de pagar. Você paga ele e ele então faz o serviço para você. Ele é a garantia. O mago, ele vai ser uma presença extremamente poderosa no mundo na época de Jesus. Até hoje o mago está aí. Essa separação do mago com o sacerdote, muitas vezes ela não é tão nítida assim. O Max Weber faz a definição de sacerdote, mago e profeta. Ele coloca como tipos ideais ali e faz a definição. Na prática, isso se embaralha muito. Mas que nós temos que dizer o seguinte: na época de Jesus, a magia imperava. A magia imperava. Nós vamos ter o José, quando está lá no Egito, né? José está lá no Egito, os irmãos vendem ele, cai numa caravana, vai parar no Egito, né? Uma vida bastante aventurosa, aventureira, bastante aventureira, né? E aventurosa também, né? E chegando lá, o José, ele adivinha olhando um copo com água, a hidromancia. Ele olha um copo e sabe tudo que está ocorrendo e que vai ocorrer. Moisés e seu irmão Arão, quando vão lá na corte do faraó, quebram o maior pau lá com os magos do faraó. Eles fazem um duelo mágico lá na corte do faraó. Elias e Eliseu, com seus feitos miraculosos, com seus prodígios, botam para quebrar, entram em choque com os sacerdotes, entram em choque com os reis, mas atendem a população. A população vai lá, tem um historiador que eu não me lembro mais o nome dele agora, que ele diz o seguinte: o sujeito nunca vai procurar o mago para estabelecer a paz social. Nunca vai procurar o mago para lutar pela causa LGBT. Jamais, jamais. O sujeito vai procurar o mago para resolver coisas comezinhas, coisas ordinárias do dia a dia. O cara está sem emprego, o cara está doente, a mulher largou ele teve uma falência. É coisa braba, assim, imediata,
trágica, imediata, coisa que precisa de urgência, e está centrada no sujeito, nunca no coletivo, nunca no coletivo. Quem vai ficar rezando para o coletivo é o sacerdote. Bom, será nessa atmosfera extremamente mágica, como eu falei, não só dos romanos, da Mesopotâmia, da Grécia, mas também de Israel. Será nessa atmosfera extremamente mágica que surgirá lá em Nazaré um camponês que se transformará no grande mago da Galileia, Jesus. Mas sobre ele falaremos no próximo vídeo.